Legal, então nós temos notas. Eu falei, boa tarde ou bom dia? Bom dia. Temos as notas essa manhã. Se você precisa de nota, levante a sua mão. E as pessoas vão te entregar e está postado online. Vamos olhar de manhã em Salmos 27, 4. É uma passagem que vários em voltas aqui estão familiares, porque o Senhor tem, em várias ocasiões, deixado bem claro na nossa família espiritual. É uma passagem familiar. Então, para começar, eu quero ler. Então, nós oramos. Salmos 27, 4, é Davi escrevendo: Uma coisa eu tenho desejado do Senhor, que eu busque, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Então, Pai, nós te agradecemos e entramos em sua presença. Nós agradecemos pelo teu amor extravagante. Obrigada pela sua graça. Pai, nós pedimos essa manhã no ministério do professor no nosso meio, que o Senhor venha nos ensinar e nos liderar em tudo, que o Senhor venha abrir o nosso coração, Deus, pelo que é verdadeiro, bonito, nos ajudando como pessoas para contemplar e te apreciar, Deus, e responder certamente para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Parágrafo 1. O coração humano, e vários de vocês sabem isso, que foi intencionalmente feito para Deus, para ter deleite no Senhor, em que é interessante e bonito. Então, se você já tem visto isso, que você tem algo no nosso coração, na nossa mente, que a gente quer ser fascinado pelas coisas e nós achamos as coisas interessantes. Interessante, isso é óbvio. Mas o que a gente tem que realizar e ver sobre isso é que Deus deu isso pra gente. É um DNA que foi dado pra gente. Querer ser fascinado e procurar coisas para que nos fascinem. E isso é importante realizar que Deus deu pra gente, que mesmo no corpo de Cristo, esse sentimento de vergonha que faz com que a gente ache algumas coisas interessantes, tenha paixão em algumas outras coisas, e a gente meio que liga isso com o pecado, por algo que a gente tenha muita paixão ou emoções em volta. Queremos ser entretido e fascinado por isso. E então a gente às vezes corre para o pecado. Então nós às vezes pecamos não porque a gente tem tanto sentimento de Pensa sobre um momento. Que esse pecado fala mais sobre a nossa forma espiritual do que o pecado, porque Deus fez a gente com uma capacidade e uma vontade de fascinação. E eu amo que o C.S. Lewis fala que nosso problema não é porque nós temos muita paixão ou somos emocionalmente muito apaixonados. Nós não se sentimos com tanto desejo para isso, porque isso realmente tem beleza nisso. Mas o desejo que nós temos de ser fascinado na beleza, isso foi dado para a gente por Deus, para que nós a gente olhe para Ele. Tudo que é lindo, tudo que é prazeroso, tudo que é sábio. Em Tiago 17, tudo que é perfeito, todos os presentes perfeitos são dados dos céus. Todas as coisas perfeitas são presentes que vêm de Deus. E tudo que foi dado que é bom no mundo é um presente de Deus para que nós fixamos nossos olhos para Ele. Então, nós fomos criados para ser fascinado e interessado nas coisas, no que é bonito, lindo e verdadeiro. Então, uma coisa é que nós não temos que se arrepender do sentimento de querer fascinação. Porque Deus deu isso para nós. Mas o que nós temos que se arrepender é de procurar fascinação e prazer em coisas que não são de Deus. Mas uma paixão que nós carregamos é um presente dado de Deus que foi dado para a gente para que nós olhamos para Cristo. Esse é o parágrafo A.
O que foi falado é que ele não é lindo, que ele não é digno ou que ele não está lá porque algumas pessoas que precisam a igreja tem procurado maravilhas através de sexo, comida, entretenimento que nós temos pra gente, dado em qualquer momento, quando você quiser. Nós vivemos num momento na história que, se você quiser, você pode ir no teu dia ou no ano. Sabe o tédio de que você fica no avião sem ler, sem fazer nada? Nós estamos aqui voando no universo, vendo vários filmes, e a gente acorda e a gente fala, nossa, a gente está no Japão. É meio marcante. Mas nesse momento a gente tem várias opções de entretenimento que pode captivar a nossa e algo que você pensa que mais que você dê para o entretenimento, o tanto de entretenimento que nós temos, que nós podemos ter acesso, você acha que você pode ser satisfeito por esses entretenimentos? Você fala, nossa, eu acho que eu já vi todos os filmes, eu posso ver mais. E depois dos 40, eu cheguei nessa capacidade para que minha mente seja entretida. Quanto mais você tem de entretenimento, você tenta se satisfazer e você fique bem por um bom tempo, mas é o oposto. E a gente pega e recebe tudo. Então faz o efeito oposto, que imparta e dá. Mas nós temos que realizar que a vontade de ser fascinado ou captivado, ou que dá a nossa mente para coisas que nos interessam, não é algo ruim. E a gente não pode ter vergonha disso. Ponto. Eu lembro de quando eu era novo, de ter tanta vergonha ou me ver tanto sujo, de querer ser fascinado e cativado quando algo me tocou, que Deus me deu essa vontade, para que eu viesse e olhasse para Ele, que eu fosse fascinado por Ele. Quando eu estava crescendo nesse tempo da história, onde todo o meu dia inteiro eu não precisava estar nesse tédio na minha alma, porque eu poderia estar recebendo o que o Senhor estava dando para mim. Parágrafo B. Nossos problemas, como a humanidade, não é que Deus tem revelado a sua beleza. Deus, ele tem, de várias formas e ocasiões, revelado a sua beleza para nós como humanos. Esse não é o nosso problema. O nosso problema é que o nosso coração está escurecido. Geração em geração, Deus tem dado para a gente um coração sujo. Por causa do nosso coração duro, faz com que o nosso coração endureça mais. E isso faz com que endureça o coração, não só quando a tua pele fica mais dura, quando você não sente lá, mas ele fala quando essa Paulo diz que tem algo acontecendo nessas. We actually become calloused and unfeeling and unsensitive. Hence, you could be actually staring at something remarkably beautiful and be unmoved by it. Você pode olhar algo bonito e não ser movido por isso. É a condição da humanidade. E o que a gente encontra
é que nós somos profissionais em condenar Adão e Eva pelos nossos problemas. Nós sempre fizemos isso durante nossa história, em vez de pegar a responsabilidade pelos nossos problemas. Então, desde o começo, Adão fala, ela me fez fazer, essa é a humanidade. Então, nós somos... Ele não pode dizer por ele mesmo. Então, Adão e Eva, eles escolheram comer aquela maçã e agora nós estamos aqui. Então, nós temos que realizar que sim, eles escolheram esse momento que o conhecimento da árvore não era só que maçãs são boas e laranjas não são. É que a humanidade foi sobre escolher a humanidade, o que é bom, o que é ruim, o que é bonito, o que é verdade, o que é o oposto disso, nos definindo, fazendo com que nós definimos isso, o que é bom, o que é mal, o que é bonito. E toda geração a gente tem que realizar que não foi só Adão e Eva que fizeram isso, mas nós temos feito isso também. Ele fez claro na humanidade o que beleza é, o que justiça é, o que verdade é. E por anos, todas as gerações têm definido por nós. Nós pegamos e comemos. E a gente tem feito isso, pegado e nos definindo nisso. O que é bom e mal. É algo geracional. Ao ponto que depois de anos nós estamos na mesma história. E nós temos uma inteira geração procurando o que é bom e o que é ruim, o que é verdadeiro, o que é bonito, o que não é. E eu quero fazer com que minhas crianças tenham uma história diferente. Eu não quero que minhas filhas tenham que procurar o que é uma vida digna, o que é beleza verdadeira e o porquê que eu existo. Todas as pessoas têm que se perguntar isso, mas eu quero amar. Você existe por muito mais do que Instagram. Deus fez cada um num momento específico na história e nos trouxe para esse tal tempo que nós vamos falar em um minuto. Parágrafo B. O problema para a humanidade não é que Deus não revelou sua beleza, mas que a maior parte dos nossos corações tolos foram escurecidos pela maldição do pecado. C. Enquanto nós tendemos a ver o Evangelho como algo que nos garante acesso para o céu quando nós morremos, o Novo Testamento quase que exclusivamente comunica o Evangelho como algo que nos garante o acesso não a um lugar, mas uma pessoa. Você percebeu isso que quando você lê pelo Velho Testamento é meio difícil de encontrar a primária aplicação dos apóstolos quando ele fala sobre os evangelhos. Quando nós morremos, nós vamos para os céus. Isso é um presente. O meu ponto é que a cada instante no Velho Testamento é que os autores colocam diferentes conclusões sobre a nossa vida, que a verdade do Evangelho não é só que você vai morrer e vai para o céu em vez do inferno. A verdade é que isso restaura o nosso relacionamento com Ele. Esse é o ponto. Quando nós experimentamos e olhamos e a gente tem esse relacionamento com a pessoa. Esse é o ponto que os apóstolos estão falando sobre falar do Evangelho de novo e de novo. É que nós temos Ele, nós ganhamos Ele. Ele é o nosso ganho. Ele é o começo, Ele é o final, Ele é tudo. Então a gente precisa de um contexto de nos... A gente vai ter isso no céu, relacionamento. O ponto é que toda vez que nós recebemos Ele, o Evangelho é o nosso convite de contemplar uma pessoa.
E não só temos acesso nessa pessoa, mas o Evangelho nos libera And over time, do nosso coração pecaminoso. to rightly see and experience the beauty of this person. We have this idea Nós temos essa ideia all of our problems que todos os nossos problemas serão resolvidos se Deus se aparecesse. Se Deus viesse, come to this earth, all of earth's problems will be solved. se Deus viesse e nossos problemas seriam resolvidos, ele vem para o céu, tudo vai ser resolvido. Mas se Deus viesse e se Or to rest somewhere. That would se be a tua presença viesse para cá descansar, seria suficiente. Mas às vezes a gente esquece que o Velho Testamento conta uma história bem diferente, porque nós achamos que a presença de Deus como uma pessoa faz com que nós ficamos humildes e a gente fala, você é Deus soft and we grow e eu não. in the presence of God. When actually what we see, Mas o que a gente vê, given the stewardship of the presence o que foi dado no Velho Testamento, Malachi comes on the scene, the prophet, quando Malaquias vem no Israel weren't just kind of neglecting the presence of God, they despised it. That's actually the theme we see in the Old Testament. Esse é o tema que a gente vê no Velho Testamento. Pessoas que Towards the steward, não foram negligentes ao... despise it. The very Eles foram duros na presença de Deus, de Yahweh. and man by nature, apart from the grace of God, E pela graça de Deus, não foi automaticamente. that's why the psalmist warns us in Psalm 95. The Psalm Em Salmos 95, 95, it's a warning. é um... Hear his voice, beloved. Fala, o dia que você ouviu a voz do seu amado, não endureça o seu coração. And life's good, and we figure it out. And the psalmist goes, E Salmos fala, isso não é verdadeiro. Pera. God could speak to you. And the human heart by nature doesn't grow tender and melt, it grows hardened. And that's the great mystery of that Psalm 95 warning, is that the mountains melt, É que as montanhas, and yet you and I carry a heart that apart from his grace can get more dogmatic and hardened against him even in his presence. And you're sitting there going, você está sentado lá olhando e falando nenhum chance. É Deus. E a gente esquece que nós temos capítulos sobre o Evangelho, que tem um momento nessa história, na história da humanidade, que Deus se fez carne para a carne e participar com a gente. in the flesh, interacting with humans, healing them, raising the dead, driving out demons. Levantou mortos, ressuscitou mortos, ensinou sermões. Enemy of human wisdom, when God was in the flesh with us, Quando Deus estava em carne com a gente, ele foi crucificado. Parabéns, humanidade. assuming God shows up, it'll all be good. And God goes, I hate to break it to you, Deus fala. but over 6,000 years, it's not true. And this is where the beauty of the gospel comes in. Daí que a beleza do Evangelho entra, que não só o Evangelho faz com que nós temos acesso a esse Deus que a gente não tinha antes, mas se hoje você quiser, você pode ousadamente encontrar o trono de Deus, chegar para o Yahweh, que é essa porta do Evangelho. Mas a beleza do Evangelho não é só que isso nos dá acesso, mas pelo Espírito de revelação há uma graça no coração. Before and through the gospel, Se nós entrarmos na sua presença, há uma graça que nós recebendo quem Ele é em gratidão, and that's why I've em maravilhas. E esse verso que a gente canta sempre. Se você for no 7 na escola, se você for no prayer room, você vai ouvir Efésios 1:17. after in this whole book laying out the glory of the gospel. É a glória do Evangelho que Paulo fala nos capítulos de Efésio.
Essa oração, de novo e de novo, sobre a glória, é a glória de Deus, que eu e você temos sobre o coração, os olhos do nosso coração sejam abertos, espírito de sabedoria e revelação do conhecimento de Deus. Não só que nós temos a ousadia de entrar, chegar e ter esse relacionamento restaurado, mas ter a sua presença, receber quem realmente Ele é no nosso coração. Página 2. Parágrafo D. O maior desejo de Deus para a humanidade não é que nós voltemos para Ele sobre a ameaça do inferno e vivemos em um estado constante de ansiedade sutil por perder essa salvação pelos próximos 60 anos, mas que as nações alegrem e cantem de alegria e que gostaríamos de provar e ver que Ele é bom. Imagina se esse é o desejo de Deus para a humanidade, para mim, para você, para nós. Não que nós temos que orar essa oração e aparecer nos cultos. E se Deus olha pra gente e fala, o meu desejo pra você não é só que você tenta arrumar essas coisas, não, mas que você venha provar e ver a minha bondade, que eu sou bom. E eu amo essa palavra porque isso, na nossa era, a gente fez com que a beleza de Deus, a bondade de Deus, teologia, Deus é bom, ponto. E a gente fala em vários cenários e os pastores meio ruim falam assim, Deus é bom, meu irmão. É uma teologia que tem que ser estudada. E eu amo Salmos, que não é só sobre estudar a beleza, a bondade de Deus, mas Ele quer que nós provemos e ver. Your brain is processing it often for a long period of time. You're digesting it, you're taking it in. When you taste something, you actually take it in. Você está colocando dentro, você prova e o seu corpo faz a digestão e trabalha dentro de você. E Deus quer que a gente tenha isso. Não que só minha bondade seja uma teologia, mas que seja algo que você experimente, que você prove, você veja, você entre numa conclusão de que tudo que está acontecendo no mundo, Deus é bom pela sua natureza e caráter. E a vontade de Deus, por isso, como pessoas em volta do mundo inteiro, na história, é que que a gente venha provar e ver e experimentar a bondade de Deus. Eu acho que Salmos 34 é a trajetória onde Deus quer levar a humanidade para a eternidade. Toda geração que está vindo. About 9 billion years from now, you're like, wait, you really are that good. Holy cow, who would have thought, And then about 9 billion years later. E alguns anos depois, not just intellectually knowing and verbally signing off to God's goodness, but actually não só sobre dar um check na bondade de Deus, mas experimentar a profundeza da beleza e da bondade de Deus em todos os tempos. O nosso começo. Particles that evolved into living, breathing animals and humans on a random ball of dirt floating aimlessly in a vacuum of meaningless existence. It's good news, isn't it? Rather, our beginning was intentionally and o começo foi intencionado e ordenado pelo Deus. O Deus que fez os céus e a terra para os animals and birds and flowering trees for his enjoyment and as the pinnacle and the crown of all of his creation, you and me, for his everlasting pleasure and his everlasting enjoyment in the context of everlasting companionship. Ele está lendo o parágrafo D. Eu e você fomos feitos por Deus não para fazer as coisas ou redimir esse planeta. Você viu que Adão e Eva foram feitos antes de
thing with me, so I'll make humans to carry out my will on the earth. And no, it was before that. You have to go back before that. Why did God... Você tem que voltar antes da história. Por que que Deus, em sua escolha, decidiu criar os humanos e fazer a Terra no contexto que ele ele não criou isso por necessidade ou eficiência, ele não fez isso para que ele fosse produtivo. Mas a gente esqueceu que Deus que fez a Terra durante 6 dias. Me and my 3-year-old 2 hours longer to make pancakes than it does just me. Demora 3 horas a mais quando eu faço panqueca com a minha filha. Tipo, eu e Deus, eu vou ser super suficiente, vou fazer várias coisas, vou poder participar. E Deus, genuinamente, Ele ama esse coração, Ele ama um coração que ama. Ele ama isso. Mas eu quero afirmar a você que Ele não fez você para fazer várias coisas boas. Deus não nos fez para ser mais eficiente. Mas Ele criou a gente para intimidade e união e companheirismo. E nos sábados de manhã eu faço panqueca com a minha filha. Ontem eu fiz um elefante. Minha filha amou. Quando eu faço panqueca de manhã, a minha filha de 3 anos, ela quer ajudar. E aquela palavra ajudar, ela interpreta bem diferente essa palavra ajudar. E nenhuma vez na minha paternidade que eu falo, nossa, eu vou precisar de ajuda de uma menina de 3 anos. Porque isso vai ser bem mais rápido com a sua ajuda. Mas todo mundo sabe que é o oposto. Que se você vai ter a ajuda dessa menina de 3 anos, você vai fazer panqueca por 2 anos e limpar por 3 horas. Se você convidar uma menina de 3 anos para ajudar. Então, 100% do tempo que a graça de Deus faz na nossa vida e a gente fala assim. Não, nenhuma dessas vezes fez com Deus nos convidou para que fosse produtivo. Sempre foi que eu simplesmente gosto de você e nós vamos fazer isso juntos. A gente vai encher de louça vamos. Vai valer a pena? Claro. Eu não tô nisso por causa da panqueca, mas por você. Eu acho que Deus olha pra gente e fala da mesma forma. Eu, que tenho maldade, falo sim pra minha filha o que Deus vai falar pros seus filhos. Eu amo o que você tá vendo e nós vamos fazer isso junto. Eu fiz você por intimidade, não pra nós fazermos várias coisas juntos. To love our Maker in intimate fellowship as we continually experience the unfathomable riches and the goodness of who He is. It is here and only here that we will find the full meaning, purpose, and abundance that our life was made by God to have. It's only finding our existence in Encontrando nossa existência nessa realidade quando as perguntas são respondidas. E o porquê que nós estamos aqui entra. The crafty serpent has done everything he can to skew that in humanity. And there's been generations E tem gerações where a vast multitude abandoned this to go their own way. Que abandonaram isso para ir no seu caminho. E Deus não vai mudar a sua mente. Quando nós cantamos para a fidelidade de Deus, o que Paulo diz em 2 Timóteo é que Deus é fiel para Ele, não só por nós, mas eu tenho algo na nossa mente. Ele tem algo na sua mente quando Ele criou a gente. Trespassing, immorality, or wickedness that could actually change why I made you. Não há nada que pode mudar
o porquê Ele criou a gente e o porquê que nós existimos. Porque humanos andam para o caminho errado. Eu vou restaurar através da cruz, eu vou levantar na humanidade uma geração que vai lembrar isso e volta a isso. Cria os filhos nessa realidade. Isso foi porque você foi criado. Parágrafo E. Relacionamento e intimidade existe em presença e comunicação, implícito no mandamento de Deus para que o amemos. É a promessa de Deus para que Ele se revele a nós. Você sabe que quem é casado e está no relacionamento sabe que você tem que falar e ouvir, falar e ouvir. Nenhum relacionamento não é tão bom sem essas duas realidades. Por isso que eu amo a linguagem em que Davi fala em Salmos 24. Não é só uma forma teórica, mas é uma forma de intimidade na tua presença, falando com você. Esse relacionamento, presença e relacionamento onde pode acontecer uma amizade. Filipenses 1 fala: It's not just love and good feelings and warm feelings and butterflies. It's love and knowledge. Amor e conhecimento. The butterflies, you got the affections, you got the love, you got the do everything together. I mean, I remember if I had like 8 minutes free in my day, like, what are you doing? You know, just to like want to hang out together. And so love's growing, but o amor ele cresce em intimidade e a intimidade tem que ter conhecimento. Você tem que passar tempo e conhecer um ao outro. E essa é a oração de Paulo. Que o amor venha, mas não só em fantasia, mas em conhecimento. Isso é importante. Deus, quando Ele comanda em Deuteronômio 6, que você venha amar de todo o coração. Essa é a promessa de Deus para se revelar para a gente através disso. Ele não quer que nós... O amor, ele requer conhecimento. Para que nós venhamos conhecer uns aos outros. Então, o meu comando é que você venha me amar com todo o seu coração. Deus fala isso, ele olha para Israel e ele fala: você não tem ideia de onde que isso está vindo. Eu sou um Deus. Mas eu vou me revelar para você, Israel, de uma forma que você não vai acreditar que no final do dia, quando eu me revelar para você, você vai me amar de todo o teu coração. E esse comando de Deus de amar, ele é uma promessa que ele vai se revelar, ele precisa se revelar. Você pode servir, honrar, adorar, mas isso não é amor se você não o conhece. E essa é a beleza do Evangelho. Parágrafo F. Muitos cristãos hoje buscam coisas para Jesus, assumindo que eles estão ocupados com a contribuição para o seu reino. E isso lhes garantirá mérito e aprovação. Esses cristãos esquecem que Deus os criou não por necessidade de fazer as coisas, mas por um profundo desejo de companheirismo e desejo de desfrutar de um relacionamento íntimo juntos. Com o filho deseja a presença e sorriso de seu pai, muito mais do que de uma casa e brinquedos que ele pode comprar. Uma esposa deseja a união e o prazer de verdadeira intimidade, de forma que nenhuma quantidade de joias e adornos podem satisfazer. Assim, Jesus deseja pela união e companhia de nós vivemos a vida com Ele, muito mais do que nossa tentativa de fazer as coisas para eles. A minha oração para essa família espiritual, essa manhã, como pessoas, que qualquer coisa que a gente faz com as nossas mãos, talvez você é missionário intercessor, se você é pai e mãe que cuida de crianças, professores, empresários, qualquer coisa que você faz, may God spare us from busily doing things for His kingdom without that deep intimacy of fellowship with His heart. Deus, ele quer que que a gente faça as coisas com intimidade. Sem intimidade,
Oh, that God would grip us and pull us back to this Que reality. Deus venha trazer para essa realidade de intimidade. A gente não precisa fazer várias as coisas para Ele. Nós somos um bando de 3 anos de idade fazendo panqueca para Ele. He's content in that. Mas Ele está feliz nisso. Ele não está numa correria. Eu e você estamos numa correria. Eu quero... I want my breakthrough with my McDonald's fast food order immediately, right? That's just how we live life. And God is for 6,000 years bearing along with us. Why? Because he's not trying to defeat a devil, Ele quer um romper. and that takes time. Isso toma tempo, geração atrás de geração, dele se revelando, And love about e nós contemplando ele. Psalm 27, verse 4. Salmos 27, 4. Many of you know the story, but the Lord Muitos sabem a história, mas Deus fez muito claro em maio de... would be a important and Salmos passage for this spiritual family. Salmos é super importante para nossa família espiritual do jejum Leaders throughout em maio, dia 27. revival in Kansas City. Muitos pastores estavam orando por avivamento em Kansas City e eu amo como o Mike falou que não tinha música 18 horas por dia, jejum, não tinha muitas pessoas, então você tinha que orar várias vezes durante o dia, então várias pessoas estavam orando por avivamento. Então era uma semana que o Mike Bickle veio essa manhã, 6 horas da manhã, e ele imediatamente fala Salmos 24, vem na mente dele, e ele estava orando, ele... Uma coisa pediu ao Senhor. Ephesians 1:17, praying for Salmos 1, 27, orando por avivamento em Kansas City. E ele levantou de novo, veio Salmos 27. Eu amo como ele fala a história, que o dia todo ele não conseguia tirar do seu coração, da sua mente, Salmos 24, 27. Então ele saía, voltava e era o tempo todo, Salmos 27. Na outra manhã, Bob Jones veio no quarto e ele falou, Mike, posso falar com você? Ele falou sim, e ele pegou o Mike e falou assim, Deus apareceu para mim noite passada e ele quer que você saiba que a oração, a resposta da sua oração é sim. E o Mike Bickle falou, nossa, eu orei 18 vezes ontem. the prayer for revival? Daí ele falou bem assim, Mike Bickle falou assim, nossa, a oração sobre o avivamento, então você diz que sim, é a resposta da oração de avivamento? E o Bob falou, não. A oração que Deus deu para você. E ele falou, o que você está falando? E o Bob falou que no sonho Deus deu Salmos 27, 4. E a resposta da oração era sim, que eu ia... From that point forward, we have to realize something. One, I just love that the Lord said, E a gente tem que realizar algo que Deus falou sim. Qualquer um que deseja e procura, a resposta é sim. Você não tem que se perguntar se vai acontecer ou não, mas Deus prometeu que sim, vai acontecer. verse 4, Quando Deus deu Salmos 27, 4 para essa família espiritual, he wasn't just giving an encouraging verse for our spiritual family to Ele não deu só um verso para encorajar. Quando Deus deu Salmos 24, 7, Ele estava fazendo claro para a gente qual é o nosso ministério. Que não é só manter um santuário com música. No fim do dia, is that we would behold é que nós contemplamos a beleza de Deus. No final do dia, what do we do? o que é o IHOP KC? O que é o nosso trabalho? It's not just that we're special and we get this. Não é que nós somos especiais e a gente ganhou isso, mas Deus fez bem claro que a gente tem que ir atrás disso, que a gente contemple a beleza. Isso é o que fala pra mim, que a sala de oração lá embaixo, você pode fazer várias coisas ótimas naquela sala. Você pode sentar por um bom tempo e não fazer Salmos 27, 4. Tem fases na minha vida que eu vivi os Salmos 27 e fases que eu não fiz. And we make that the primary conversation. Se você fazer isso como a primeira coisa, Deus, eu quero ver você. Eu quero contemplar a sua beleza. Deus, ele vai
vai entregar graça abundante quando nós desejamos a beleza de Deus. Que eu venha contemplar e entrar nesse lugar, contemplar a sua beleza nesse lugar. E esse é o primeiro convite para nossa família espiritual. É sobre mim, é sobre a minha beleza. Porque eu vi. David, it wasn't just about a place of receiving favor or strategy or any of that, though no doubt that happened in there. To David, the true reward of that sanctuary was he. Santuário é que ele se assegurou, contemplou Yahweh. Eu contemplei a sua glória no santuário. O prêmio nesse quarto não é boas notas quando você ensina, em recordes, em pensamentos que trazem inspiração, mas que nós sentamos lá dia e noite e faz com que isso seja primordial. Que convite e que promessa. Eu quero terminar aí Ele fala duas frases que são bem significantes. Eu desejo e eu procurarei. Há uma diferença de desejar e procurar. Você pode desejar ser rico, mas procurar algo diferente. Você pode desejar ter notas boas, mas ter boas notas é bem diferente. Você pode desejar um ótimo relacionamento, um casamento, mas procurar esse relacionamento é diferente. Você pode desejar ser um bom pai, uma boa mãe. Eu não vou só desejar, eu vou procurar. Ele falou mesmo, eu desejo. Eu desejo a sua beleza. Então Davi percebeu que não é só sobre desejar, mas você precisa procurar. E esse é eu vou procurar, eu não vou só desejar. Todos os dias da minha vida eu vou atrás disso. E nós temos que realizar isso, ver que se você está sentado nessa cadeira azul ou assistindo online, isso é tão verdadeiro, que todos temos o desejo de contemplar a beleza de Deus, mas isso deve ser o porquê você está aqui, o porquê Deus trouxe você aqui. Mas nós temos que orar pedindo para experimentar e contemplar a beleza de Deus. Esse é o desejo que trouxe a gente aqui. Mas a pergunta que eu quero te perguntar, mas você ainda está procurando? Eu sei que na minha vida, várias vezes, claro que eu já desejei. Fases que vão e voltam. Eu passei muito tempo na sala de oração, mas não fui atrás disso. Mas Deus e a sua beleza, Ele nos traz de volta de novo e de novo. Nós temos que procurar a beleza de Deus. Não é uma experiência mística. Eu tenho que pegar os olhos, a vela, desligar a luz. As crianças têm que estar quietas. Mas não precisa fazer Não é sobre isso. Procurando e contemplando a beleza de Deus não é só sobre... É sobre dar nossa atenção para Deus. É a simplicidade disso. A gente tem que dar a nossa atenção. Porque significant connection between what a human being sees and thinks about and then what they want and what they do. Hence, you're scrolling through Instagram and you're thinking about pants, you know. Você está no Instagram e você está pensando sobre calças e daí você vê no Instagram
calças e você fala, nossa, será que é Deus falando comigo? Eu tenho que comprar isso. Ou é o Deus me... Because they recognize something. If they can get you to look at something and think about something, over time, the continual looking and the continual thinking, Você olhando e pensando faz com que o nosso coração transforma no que a gente faz. She says, attention is the beginning of devotion. Atenção é o começo da devoção. Nunca... Se você está sentado na sala de oração e você está com tédio, cantando, parabéns, todos somos humanos, você não é ruim, você não é pecaminoso, você é humano. Mas orar, falar, Deus, eu te dou a minha atenção. Davi falou, então eu dei a minha atenção, e Deus respondeu a atenção que Davi a deu. I mean, how many of you think about your prayer life? It's like, this is more glances than gazing, right? You kind of think like, oh, Lord, I love you, and then, ooh, lunch, you know? Oh, Lord, touch my kids today, and oh, I got to make the grocery list, right? You know? That's true of all of us. For many of us, our prayer life is glances, and what we have to realize is... A gente tem que realizar que Deus, ele é movido pelas suas orações. Você cativou o meu coração com um vislumbre da sua beleza. Deus se alegra nos vislumbres. Isso não importa o quão sentimento ruim que a gente tem. Ele é movido que você deu a atenção naquele momento. Isso está mexendo o coração do seu Criador e tem transformado o seu coração. Isso mexe no coração do seu Criador e o nosso coração. A room this size, there's 1,000 different assignments and what we do with our hands. Some in this room do. Alguns nesse quarto. I want to call you if you do. Eu quero te chamar se você quer fazer isso como algo primordial. I want to say to you, what if you took that 30 minutes, hour, 2 hours and made this the primary thing you're after? Se você tirar 30 minutos, 40 minutos para fazer isso, contemplar a beleza, isso é maravilhoso. Moments with your kids and changing a diaper and washing a dish and doing the business deal and driving to your next sales appointment and all the things we do that we just get into our rhythm of mundane. And we forget that God finds great delight and never. A gente esquece que Deus tem deleite em nós. Quando a gente tem o nosso coração engajado com Ele. Deus, hoje nós queremos experimentar a sua beleza. Quando eu for para o trabalho, falar com você, conversar. Eu quero experimentar a sua beleza, experimentar a sua bondade, provar e ver. Não só entender no meu cérebro. Se é você hoje, e isso é novo para você, eu quero ir atrás da beleza. Essa é a única coisa que eu estou atrás a minha vida inteira. Oportunidades vão vir, isso é importante, mas eu quero procurar a beleza de Deus. Se essa é você, ou se você tem um desejo, mas eu me perdi no procurar, eu fiquei distraído, eu quero te convidar à frente. Vamos levantar todos juntos e nós vamos orar. Speaking to you, we'll have the team here to pray for you. I just want to take a minute, for response. You're going, Lord, I want to sign back up for this beauty thing. Or for the first time, you're going, I don't know if I've ever just consciously, before God, gone, no, Lord, I'm after this for you.